E aí, estudante, tá procurando aquele resumo do livro São Bernardo de Graciliano Ramos, mas não é só o resumo não, pro. Eu tô precisando também das características da época, da análise literária do livro e, claro, daquela síntese da mensagem, do conceito, aquilo que o exercício vai pedir. Aqui você encontra tudo. Aqui você vai encontrar tudo. Pega papel e caneta na mão, organiza aí seu espaço de estudo, mas antes da gente ir pro vídeo, toca o sininho para você se inscrever no nosso canal. De segunda a sexta-feira, você tem vídeo dessa forma, objetivo, direto, claro, resumido, organizado, para você mandar bem na prova. E claro, dá aquela curtida cada vez que você interage com esse conteúdo. O YouTube entende que mais pessoas, assim como você que está procurando o mesmo conteúdo, vai receber esse tipo de material. Então, posso contar com a sua ajuda? Pessoal, sem mais enrolações, papel e caneta na mão, cola o olho e vem comigo. Bom, vamos começar então. Eu primeiro vou dar aquelas características literárias, tá? De narrador, tempo, local, característica do estilo de época. Por conseguinte, a gente vai pro enredo, tentar entender os personagens principais, a história, o clima, que os desfechos. E no final eu faço aquela análise mais do sentido, da semântica e também quais temas de redação você poderia trabalhar essa obra, ok? Então vamos lá, papel e caneta na mão, vai dando pause aí junto comigo, tá? Bom, estamos falando de Alagoas, vai ser o nosso local. Espaço vai ser o início do século XX. O narrador vai ser o narrador personagem, aquele que ele participa e conta a história, a primeira pessoa, ok? E a característica aí, ele vai se enquadrar na segunda geração do modernismo. Isso aí, tome nota. É um romance que se encaixa na geração de 30, ok? E põe aí de marca-texto, põe de caneta vermelha, toma nota. Ele vai trazer bastante características regionalistas desse Nordeste, mais especificamente Alagoas. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Sigamos. Dei as características literárias, agora vamos pro enredo. A gente está falando de Paulo Tenório. Ele é um garoto órfão, que quem cria ele é uma doceira e ele trabalha vendendo esses doces, ajudando o ceguinho na rua. Ele faz um din-din, pessoal, ele consegue se virar, ok? Paulo Tenório é muito desenrolado, digamos assim. Bom, ele vai fazendo isso até os 18 anos, conta ali também que ele começou a namorar, encontra ali uma namoradinha, uma mulata muito linda, morria de ciúmes dela, até que um certo dia ele tá ali, caminhando pela fazenda, e quem ele encontra? Aos beijos ali, namorando dentro daquela fazenda. Ele encontra a mulatinha, namorada dele. Pessoal, Paulo Tenório, você vai conhecer aqui o comportamento psicológico dele. O Graciliano Ramos gosta de fazer bastante observações que nos leva a entender um pouco do comportamento, do perfil comportamental de Paulo Tenório, ok? Isso não é à toa. Tome nota aí, perfil comportamental, enfim, tome nota aí que eu vou te explicar lá na frente, tá? E é isso que o exercício pede, é isso que o vestibular pede, tá? Vou até fazer uma pausa aqui. Sempre quando eu faço aula de literatura, eu falo, olha, não se preocupa em ficar decorando enredo, em ficar ali, sabe, que nem um robô tentando decorar informação. Não é isso que o vestibular vai querer, que a sua escola vai querer. Não é isso que o vestibular quer, que as faculdades querem, não é isso. Ela quer que você entenda a relação daquilo com o contexto histórico. Ela quer que você entenda a semântica, o sentido daquela história, ok? Então, fecha parênteses, voltando ao assunto. O que acontece, então, quando ele vê a namoradinha dele lá, aos beijos com outro rapaz? Ele mata o cara. É isso. Ele mata o cara. Ele faz um assassinato. A namoradinha traiu, ele tá ali embebido de ciúme, e ele vai pra cima do cara e mata o cara. Bom, ele vai preso, né? Não preciso falar muita coisa, ele vai preso. Bom, ele fica um tempo lá na fazenda. Lembra que eu falei que o Paulo, ele era desenrolado, tá, pessoal? Ele é desenvolto, ele conhece ali, fazer bastante conhecimento, ele consegue fazer bastante conhecimento de mundo. Ele vai se relacionar muito bem na prisão. Ele vai aprender ali sobre agiotagem, sobre os meios lícitos e ilícitos de enriquecer. Quando ele sai da prisão, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Pegar dinheiro emprestado com agiota para emprestar para outros fazendeiros, para esses fazendeiros começarem a vender gado, comprar
Enfim, sabe aquela ideia? Eu compro um gado por X, vendo ele por X mais 20%, aquele 20% eu vou juntando uma graninha, compro mais um, enfim. Ele era muito visionário, tá? Muito visionário, muito estratégico. Bom, e dessa agiotagem ele começou a fazer sua grana, ele começou a fazer suas economias. Observação aqui, tá? Aquela ama que criou ele, né? Lembra que ele era órfão, ok? Aquela ama que criou ele já não tá mais ali, foi para outro local. E aquela fazenda que era do Luiz Padilha, tome nota. Quem herdou foi o filho dele. Foi o filho desse Padilha. Já era dono dessa fazenda chamada São Bernardo, que é o nome do livro, ok? Bom, então ele vai fazendo dinheiro. E aí, o que que acontece, pessoal? Ele tem o intuito de virar fazendeiro também. Ele vê todos aqueles latifundiários, aqueles grandes proprietários de terra, são grandes negociadores, que fazem dinheiro com dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro, que trabalha ali com bastante lucratividade. Então ele fala, putz, eu tô aqui fazendo um dinheirinho, fazendo lucro, o que eu vou fazer então? Eu vou comprar aquela fazenda São Bernardo. É isso. Só que ela tá na mão do Padilha, né? Que é o filho, um herdeiro ali, o filho do falecido dono, né? Então o que ele faz? Eu vou forjar uma amizade com esse Padilha. Eu vou me aproximar dele, mas não com o intuito de ser amicíssimo dele, amigão ali, não é essa a ideia. Eu vou me aproximar porque eu quero tomar aquela fazenda. Havia aqui a questão da denúncia das relações por interesse, que é o intuito do nosso escritor, tá bom? Bom, ele começa a se aproximar de Padilha, sugere sentar com Padilha e falar sobre lucratividade, compra e venda de gado, que afinal de contas ele já entendia disso muito bem, que ele tinha dinheiro, que ele podia financiar, e o Padilha ia pagando isso com ele com promissórias a longo prazo, enfim, o que acontece? Bom, ele empresta, ele consegue convencer, eu vou fazer uma observação aqui, tá? O Paulo Honório, ele era bastante persuasivo, ok? Ele conseguia envolver ali as pessoas com o blá 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 dele, com a falácia, com a oratória dele, tá bom? Ele consegue convencer o Padilha a emprestar esse dinheiro com as promissórias, enfim, e observação, viu? O Padilha, ele era muito envolvido com bebidas, com jogos, com mulheres, ele gastava muito dinheiro nas noites, ok? O que acontece? Esse dinheiro não foi necessariamente para financiar a fazenda, o latifundiário, ok? Não foi necessariamente para produzir mais riqueza. Esse dinheiro foi para onde? Pro jogo. E aí o que aconteceu? O nosso Luiz Padilha vai fazer o que no jogo com esse dinheiro? Vai perder, pessoal. É óbvio. Ele vai perder esse dinheiro, tá? A questão aqui é que lembra que eu falei que o Paulo Honório, ele é aquele estilo mais visionário, estratégico, ele não faz as coisas à toa, ele não faz as coisas sem pensar, sem programar, ele é muito do planejado. O que vai acontecer? Tudo isso ele fez sem intenção? Não, ele fez com intenção. Ele conhecia o Padilha, ele sabia que o Padilha ia perder esse dinheiro, ele sabia que o Padilha não ia aplicar esse dinheiro necessariamente ali na fazenda. Óbvio, quando o Padilha chega na fazenda num determinado dia ali, que ele viu que o cara já tinha falido, já tinha perdido todo o dinheiro lá nos jogos, enfim, com as bebidas, ele tá lá na varanda com o revólver dele, Paulo Honório, esperando o Padilha chegar. Padilha chega e fala, opa, tudo bem, eu preciso aqui desabafar com você, perdi dinheiro, não sei o que tem, minha vida tá difícil e tal. O que o Paulo faz? Eu já sabia disso. Eu já sabia disso. E agora, quem é o dono dessas terras aqui, quem tem condições financeiras de manter essas terras, sou eu. Porque afinal de contas, você não honrou um compromisso, você perdeu todo o dinheiro e você não consegue administrar isso. Bom, por questões lógicas aí óbvias, o Paulo Honório fica como dono da fazenda, tá? Ele por essas promissórias não pagas, por esse dinheiro, ele consegue legalmente ser o proprietário dessa fazenda, a Fazenda São Bernardo, onde ele foi criado, ok? Bom, e aí, pessoal, tudo isso ali, a cada vez mais, esse Paulo Honório, ele vai se tornando um grande administrador, ok? Produzindo terras acima de terras, vai comprando terras vizinhas, inclusive se junta com um jornalista, procura um padre, lembra que aqui a religião tinha muita influência na sociedade, ok? Procura um padre, um advogado, para que isso? Porque ele quer fazer um contador, um professor. Ele até contratou um professor para dar aula numa escolinha que ele construiu nas terras dele. Para que ele fez isso? Para agradar vereador, agradar prefeito.
ele construiu ali uma verdadeira equipe e também conseguia ser bastante diplomático com a política, tá? Ele sabia que ele precisava agradar ali a gregos e troianos, você me entende? Tanto a política, como a religião, quanto a elite ali, um contador, um advogado, ele precisava ter todo mundo na mão, você entendeu? Bom, e aí ele vai angariando terras, comprando terras, inclusive tem até um vizinho dele, um grande latifundiário, que ele manda matar. Ele manda matar esse grande latifundiário para ficar com a terra, para invadir a terra, enfim. Os meios dele era às vezes estratégico, ético, mas às vezes também era muito antiético, ok? Aqui está outra denúncia de Graciliano Ramos. Bom, nisso chega um momento que ele para e pensa, opa, para que tanta terra se eu não tenho herdeiro? Para que tanta terra se eu não tô nem casado ainda? Eu preciso... Olha só, pessoal, ele não estava buscando construir uma família. Não é esse termo que eu falo, que nem isso é mencionado no livro. O termo, a todo momento que o livro se refere, é herdeiro. A ideia dele continuava a ser estrategista e muito racional, e muito seco, muito rústico. Eu não estou aqui em busca necessariamente de família, de um lar, de construir relacionamento. Não, não. Eu só quero um herdeiro aqui para ficar com as terras, porque afinal de contas isso tudo não pode se perder. Bom, e daí ele conhecendo ali algumas mulheres, ele vai se encantar por quem? Madalena. Tome nota aí. Madalena, uma professorinha que pensava bastante diferente dele, tá? Madalena morava com a sua tia, a Glória, né? Bom, ela começa a ter um relacionamento com ele. Lembra que eu falei que o nosso Paulo, aquele era bastante persuasivo, sabia se relacionar, sabia ali envolver as pessoas. Então ele vai sim conseguir se casar, vai conseguir convencer, vai conseguir envolver Madalena aí nos planos dele, ok? Eles se casam, realmente tem um filho, ok? A Madalena, que ela era até mais, digamos assim, ela era mais introspectiva, mais ali no mundinho dela. Uma professora ali, bastante, digamos, bastante mais fechada no mundinho dela. Exatamente isso daí. Aos poucos ela vai se envolver com os negócios dele. Aos poucos ela vai, de tanto observar aquilo diariamente, ela vai ver os funcionários ali sendo maltratados, ela vai ver o contador, ou o professor da escolinha, ou o advogado ali, que às vezes não tinha aquele respaldo, ela vai começar a se ajudar, a ajudar essas pessoas a se envolver nessas tarefas, sei lá, vai levar o cobertor para o trabalhador, vai levar a alimentação ali para o professor, o contador, que era já um senhorzinho, que está trabalhando ali o dia inteiro, ela vai também ali ajudar ele no trabalho, ela vai se envolver nos negócios, a mensagem é essa, você entende? E aí o nosso Paulo vai ver aquilo. Não é que ele não gostou que ela se envolveu nos negócios, não é isso não. Ele vai ficar muito ciumento, sabe? Aquela ideia da traição lá atrás, daquela mulata, vai puxar um gatilho. Ele vai falar, essa mulher aqui, ela não tá buscando me ajudar não. O que? Ajudar nos negócios, se envolver aqui numa atividade diária, não é isso não. Ela tá buscando me trair. Ela tá se envolvendo com algum dessa minha equipe, seja com o advogado, seja com algum trabalhador no campo, com alguém aí, ela tá me traindo, bateu aqui os ciúmes. E aí, essa ideia aí vai ficar muito paranoica. Durante alguns relatos do livro, vai ser mais ou menos aquilo, ele viu ela levando o almoço, ele viu ela escrevendo uma carta pro advogado, ele viu ela assinando alguns documentos com o contador, e na cabeça dele tá que a todo momento ela iria traí-lo, e não que ela só estava trabalhando, você me entende? Bom, chegou um momento ali que ele está durante a noite, andando, observando a fazenda, buscando ali onde está a Madalena, enfim, e ele encontra um pedaço de uma carta. Um pedaço ali de uma carta. E ele nem se dá o trabalho de ler o que era, e na cabeça dele é uma carta que Madalena estava enviando para alguém e decidiu rasgar e jogar fora. Cadê Madalena? Ele encontra ela na capela, ele está lá orando, encontra ela na capela à noite, tem uma discussão terrível com Madalena, grita com ela, esbraveja com Madalena, que ela está traindo, que ele não pode confiar nela, e ela calmamente ouve aquilo. Já esperando, né? Ela já conhecia ali o comportamento de Paulo. Quando Paulo termina de falar, muito calmamente, ela fala para ele que está cansada daquele tipo de tratamento, daquela desconfiança desmedida, sem motivo, que ela está se envolvendo nas atividades, buscando ajudar a família, buscando ajudá-lo, que ela observa aquela rotina todos os dias e ela acaba aprendendo, acaba se envolvendo. É algo muito natural, normal, muito por osmose, você entende? Mas isso ela consegue ali docemente conversar com ele. E sai. Ele fica todo arrependido lá na capela.
A Madalena vai para casa, enfim, né, vai dormir ali. Quando é de manhã, ele ouve aos gritos ali, é chamado aos gritos pela casa, pela tia, né, pela Glória, tia da Madalena, pela ama. Lembra aquela ama que cuidava dele, aquela negra doceira? Quando ele comprou a fazenda, ele pediu para chamar ela de novo porque ele queria que ela cuidasse ali da casa. Ele tinha ali um afeto muito grande por ela. Afinal de contas, ele era órfão e ela que havia cuidado dele, entende? Bom, ele ouvindo aqueles gritos, não entendendo nada, até que ele chega, encontra a tia Glória ali e ela fala: é sua culpa. É você, você é um assassino. Foi você que matou ela. O que aconteceu? A Madalena se suicidou. A Madalena tomou veneno e se suicidou. E deixou uma cartinha em cima de uma bancada. E nessa carta estava faltando justamente um pedaço da folha. Que pedaço da folha? Aquele que ele havia encontrado na noite anterior, achando que ela estava escrevendo uma carta de amor para alguém. E na realidade era uma carta de despedida para ele, porque ela já vinha há muito tempo observando e vivenciando aquele comportamento ciumento dele, de desconfiança. Por mais que ela demonstrasse o dia inteiro o que ela estava trabalhando, o motivo pelo qual ela estava ajudando, ele não acreditava. Lembra que eu falei? Aquela paranoia, aquela desconfiança desmedida, aquele viés, aquela mentalidade dele, ela não conseguia convencê-lo, não conseguia mostrar outra realidade para ele. Bom, nossa Madalena faleceu, ela se suicidou. A tia Glória foi embora, a ama também. Bom, pessoal, observação. Por mais que era o Paulo que tinha ali uma visão estratégica, que o negócio estava no nome dele, a fazenda, os funcionários, todos ali eram administrados por ele, ele tinha uma visão muito racional, muito estratégica, muito visionária. Foi ele que realmente ali, digamos, levou o crédito de fazer toda aquela riqueza, de produzir toda, digamos, aqueles bens, seja de forma ética ou não, mas era ele de forma racional. Na realidade, quem lidava com essas pessoas, quem lidava com o professor, com o advogado, com o contador, com o trabalhador no campo, até com a ama, era a Madalena. Era ela que fazia esse meio de campo. Era ela que se relacionava com essas pessoas que, resumindo aqui a história, tinha esses funcionários na mão. Era ela a quem esse pessoal, digamos, respondia. Sabe quando você trabalha com alguém, muitas vezes você tem o prazer de trabalhar com a pessoa? Era ela que conquistava essas pessoas no dia a dia. Lembra, com aquele jeitinho mais recatado, mais introspectivo, mais humano do que o nosso Paulo aqui, o Honório? Era ela. E aí, quando ela faleceu, todos esses funcionários, todos não, aqui a maioria, saiu fora. A tia foi embora, a ama, o advogado, aquele professor que ela tanto tinha, às vezes de repente até pela função ali, pelo cargo seu mesmo que o dela, enfim, que ela trabalhava. Então a maioria foi embora. Nosso Paulo Honório aqui entrou num grande remorso. Olha aqui o aspecto psicológico que o Graciliano Ramos traz, tá? Aquele cara rude, grosseiro, muito racional, muito frio e calculista. Agora que ele perdeu quem era realmente ali, digamos, o coração da fazenda e que fazia um aspecto de humanizado, né? Trazia algo mais humano para esse Paulo, agora que ele perdeu Madalena, ele entra num profundo remorso. Digamos, uma profunda tristeza. Tanto que ele vai perdendo ali as suas grandes propriedades, as suas grandes terras, não morre pobre não, digamos assim, tá? Nas lamúrias, não necessariamente assim. Mas fecha o livro ali com ele sozinho, lendo o livro, tomando fumando um charuto na sua sala, e triste, e sozinho, e abandonado. E claro, com uma grande tristeza. Por quê? A única pessoa que realmente via ele, que realmente, digamos, ajudava ele sem ele pedir, que cuidava daquilo que ele não conseguia cuidar, que cuidava, digamos assim, do calcanhar de Aquiles dele, que era o fato de ele ser um bom administrador, mas ele não era humano. Aquela que viu tudo isso e conseguiu cuidar, a única que o enxergou, olha aqui pessoal, a única que o enxergou, a única que quando ele esbravejou, brigou, enciumou, a única que não o traiu, diferentemente da mulata, diferentemente da namoradinha dele, e a única que
conseguiu, quando ele esbravejou, ela simplesmente falou com ele de forma clara, de forma tranquila, amena. Não o ofendeu, e perdeu o bem que ela maior tinha, a vida dela. Um dos trechos finais do livro é exatamente essa frase aqui. O nosso Paulo, já agora com uma consciência melhor de toda a vivência dele, ele diz que aquela vida meio seca, aquela vida agreste, também produziu nele um coração agreste. Sabe aquela ideia daquele local seco, rude, também deu um coração para ele seco e rude. Mas ele falou que se fosse preciso ele faria tudo igual. Ele faria tudo igual, porque foi o jeito com que ele aprendeu e o modo com que ele construiu as coisas dele. O que o Graciliano está trazendo aqui pra gente, pessoal? Primeiro, ele era seco, ele era curto, assim como aquela paisagem era seca. Ele era econômico nas palavras, econômico ali, digamos, no trato com as pessoas, muito racional, porque a vida dele sempre foi de muita economia, sempre foi de muita miséria, de pouca coisa, de pouca comida, de poucos amigos, de pouca verdade. Aquilo que foi um gatilho para ele perder tudo, que era a Madalena, foi um gatilho do que aconteceu lá atrás. Então, ele traz um pouco pra gente aqui até de um determinismo. Aquilo que ele foi traído, para ele seria traído a vida inteira. Ele não confiava necessariamente em ninguém. O nosso Graciliano Ramos traz uma economia de palavras. E olha, uma observação, viu? Essa obra é muito importante, cai bastante no vestibular, porque de um modo com que ela também é bastante econômico e rude nas palavras, ele traz um jeito requintado. Você precisa ler esse livro. Ele é contado assim de forma poética, mas é uma poesia rudimentar, é uma poesia rústica, uma poesia seca. Você entende? Isso é o controverso. Nossa, Pro, que viagem, uma poesia seca é uma poesia de palavras curtas. Mas você consegue verificar que na linguagem dele ele traz bastante palavreado, bastante vocábulo refinado. Esse paradoxo, você entende? Porque na realidade a nossa Madalena também é um paradoxo daquela realidade. Ela é um paradoxo da personalidade de Paulo Tenório. Observação aqui, tá? Paulo Tenório era muita visão capitalista, estrategista, dinheiro faz dinheiro, eu preciso ter riqueza porque aquela miséria da minha infância eu não quero ter mais não, hein? Mas Madalena demonstrava ali o socialismo, ajudar as pessoas. Ela não estava muito preocupada com o que aquela fazenda produzia de dinheiro, não. Ela estava preocupada com o que aquelas pessoas viviam produzindo dinheiro naquela fazenda. Como que era a vivência, como que eram as condições de trabalho. Pessoal, observação, tá? Eu sempre falo que o produtor da obra, ele traz bastante de contexto histórico. Aqui a gente está no mundo bipolar, aqui nesse período comecinho do século XX, que é a bipolaridade do mundo, capitalismo, socialismo, Guerra Fria. Então, o nosso Paulo Tenório demonstrava o capitalismo e a nossa Madalena o socialismo. Você entende aqui? O quanto que entender de contexto histórico nos ajuda a compreender a obra e o quanto que a obra denuncia um contexto histórico. Inclusive, o Graciliano Ramos ele foi preso, tá? E denunciado porque ele tinha bastante afinidade com as ideias socialistas. Olha a questão de prova respondida aí para você. E quais as temáticas de redações que a gente pode envolver nisso? Por final agora do nosso vídeo. A gente consegue trabalhar com minoria social, porque afinal de contas havia uma denúncia das condições de trabalho desses colaboradores do Paulo Tenório. Segundo, de segurança, porque lembra que ele mandou matar lá um fazendeiro? A ideia é que denunciar os capangas, que era uma segurança informal, uma polícia informal. A ideia do coronelismo, que havia muito nessa época. Lembra que ele também construiu uma escolinha lá nas terras para agradar um político? A ideia do nepotismo, a ideia do troca de favores, ok? E por último, não menos importante, a educação, pessoal. Por que o Graciliano Ramos colocou uma professora aí como coadjuvante nessa história? Porque ela é que trazia toda uma consciência para aquela realidade. Era ela que trazia uma preocupação numa humanização. Era aquela tal da professorinha. Então você pode levar isso para educação também dentro de temática de redação.
Pessoal, obrigada por hoje, espero ter colaborado. Deixa aqui o seu comentário se você já tinha lido esse livro e esqueceu de alguma parte, ou se o vídeo, se você nunca leu o livro e o vídeo já te trouxe aí umas ideias muito clareadas sobre temáticas, sobre local, enredo, contextualização da obra com fato histórico, tá bom? Obrigada por hoje, espero ter colaborado. Vai lá, gabarita essa prova.